a ninguém. Deus não te pede contas pelos atos dos outros. Se alguém carrega culpas, já sofre quanto basta. Não fomentes feridas, que um dia talvez sofras. Se buscas melhorar-te, não tens tempos a perder. Ante Deus, cada qual responderá por si. do valor espírita sobre crianças. E aí, o Luciano me cobrando, Giovana, eu preciso do tema, tanto que lá no painel está em branco. Né? E aí chegando, o senhor também, né, Flávio? E aí chegando essa semana, né? Aí eu perdi o sono de madrugada e aí foi um momento assim, meu Deus, me ajuda. E aí, porque eu não conseguia mais dormir, porque eu tinha que preparar o trabalho e não conseguia preparar o trabalho porque eu não tinha tema. E aí eu me recordei de um programa que eu vi pela manhã, no dia anterior, logo no Jornal da Manhã, que foi da Cracolândia de São Paulo, né? Que dá uma coisa assim assustadora. E aí eu assim, poxa, então não é sobre criança, mas também é, né? Porque antes a gente via muitos jovens, adolescentes, adultos se drogando. E agora a gente vê muitas crianças também. Então, assim, cada vez um número maior, é um assunto extremamente chocante e triste. Gostaria de ter outro tema para comentar, gostaria que esse tema não existisse para a gente, né? Mas infelizmente ele existe. Então vamos falar um pouquinho sobre o uso das drogas e suas consequências pós-mortes também. Não é nenhuma novidade para quem já conhece um pouquinho do espiritismo, o que acontece pós-morte. A droga envolve um contexto muito amplo, físico, espiritual, social e econômico, né? Quem conhece algum caso de pessoas que fazem uso de drogas sabe que mexe com tudo isso, a estrutura familiar, a estrutura financeira, porque começa a sair coisa de casa para poder sustentar a droga, né? O meio social, quem é amigo deixa de ser, porque não quer que se misture, não quer que ande junto para não se envolver também, e aí vai. O lado espiritual acima de tudo. Dentro do meio social, nós temos a questão da violência. 75% dos jovens infratores no Brasil são usuários de drogas, aponta o Conselho Nacional da Juventude. Gente, 75% dos jovens, 75%, que nos restam, que não são. É um número muito alto, é um número muito grande, né? Leva à prostituição. 5% da população mundial usa drogas ilícitas, né? 230 milhões de pessoas, destruição da família. Nós temos dois tipos de suicídio. Nós temos o suicídio direto, que é o tiro na cabeça, se jogar na frente
são vícios? São fugas psicológicas de nós mesmos, tá? Fugas das nossas imperfeições, as quais não suportamos enxergar. Isso acontece muito com os jovens, principalmente quando os outros, às vezes até de uma maneira, por exemplo, pais, né? Que às vezes querem alertar o filho, está engordando, hein? Está engordando, hein? E aí ele começa, tem gente que leva isso na boa, eu, não tem problema. Tem gente que não, né? E aí começa aquela problemática, né? E aí busca o quê? Busca o que ele vai fazer bem, para esquecer, para jogar a sua fuga naquilo, não gosto de ouvir, não gosto que me chame de gorda, não gosto, e aí vai buscar o que acha que lhe dá prazer. O vício é a consequência e não a causa, tá? Isso é importante a gente saber, principalmente quem está na função já de educar, mãe, tio, avô, irmão mais velho, por aí vai. As possíveis causas, tá? Que avança para o vício: abandono, rejeição, timidez, depressão, perdas, dificuldade em lidar com as críticas e etc. Nós falamos da dificuldade em lidar com as críticas. A timidez, eu estava olhando também, um grande número de jovens tímidos procura droga. Nós temos que ter muito cuidado, porque às vezes a gente acha um jovem, uma criança, né, muito quietinha, muito tranquila, muito calma, é um amor. Gente, olha, vive estudando, né, não gosta de sair com os amigos, não, tudo tem uma medida, né? Até que ponto é timidez mesmo, né? Até que ponto eu quero ficar no meu canto porque eu tenho as minhas imperfeições e não quero mostrá-la para os outros, tá? E aí dentro da timidez eu vou buscar o que me faz bem, parte para as outras coisas. Aí no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 9, fala do orgulho. O que é o orgulho? Pai de muitos vícios. Traz a dificuldade de enxergarmos a nós mesmos, né? A questão do orgulho também fere. Isso também a gente tem que saber lidar. E a gente, dentro do estudo, né, espírita, a gente sempre fica falando da questão da vaidade, do orgulho, do perdão. Então, vale a pena vigiar também. Se o vício é a consequência e não a causa, nós devemos agir nas causas. Vamos agir nas causas. Não adianta ficar se preocupando por que isso aconteceu, por que levou a isso, né? Ah, meu Deus, onde eu falei? Vamos agir. E aí entra o papel da família. Só que lá atrás, nós tivemos um abandono também como uma causa de vício. E aí é hora da gente pensar, como fica quem foi abandonado, né? Lá na Cracolândia, não sei quem já assistiu, tem uma questão grande de jovens grávidas, né, se drogando. Tem o bebê, para onde irão? Ficarão nas ruas. Se elas estão grávidas, terão um bebê, tem condições de cuidar? Não tem. Serão criados nesse meio por uma sorte, por uma bênção da espiritualidade, alguns podem ser recolhidos, esperamos que sim, né? Mas a questão do abandono ainda é muito grande, tá? E aí os desafios da família, né? Família é acima de tudo, e é isso que a gente fala muito dentro de uma casa espírita, né? Nós fundamentamos o fortalecimento das famílias, né? A gente está sempre dentro da casa espírita, botando em primeiro lugar Deus, mas entre nós, a família espírita, nós que estamos sempre juntos, nos nossos encontros, nos nossos estudos, mas a nossa família. E é aquilo que quem acompanha os estudos de quarta-feira que a gente fala, né? Não adianta a gente vir aqui e a gente estudar e não colocar em prática. Então não adianta eu vir aqui falar do amor, falar do Evangelho do lar e não fazer.
lar é um compromisso, que é o mais importante. Se nós tivermos um lar equilibrado, regrado e, acima de tudo, espiritualizado, hoje nós vemos muitos casos, muitas famílias de condições materiais muito boas, mas longe de Deus, longe de Jesus. Então ele acha que o filho dele está muito calmo, muito tranquilo. Toma aqui um dinheiro, filho. Está triste? Vai pro shopping, faz compra. Está triste? Vamos conversar, filho. O que está acontecendo? O que está se passando? Se abre, eu sou seu amigo. Né? Então, só que hoje, a parte material está comprando tudo. Mas não compra o amor. Não compra a amizade. Né? Não compra a união da família. Isso não compra. Temos aí duas imagens de família. A amizade entre pais e filhos nasce do tempo juntos, né? É importante falar da questão do tempo livre. Quem é mãe, né, pai, vivencia isso. Até um certo ponto, eles nos acompanham, vão onde a gente quer, fazem o que a gente quer, vestem o que a gente quer, comem o que a gente dá. Depois vão criando a sua personalidade. Sabe o que é isso? Dentro da psicologia, dentro da ciência, dá-se o nome de formação de personalidade. Na visão espírita, é a formação do espírito. Ele busca as escolhas dele. O pai sempre teve a família regrada, o lar espiritualizado, né? Que sempre foi amigo do seu filho, que sempre foi próximo à família. Ele nunca deve se culpar pelo filho ter tomado um caminho errado, mas ele deve ajudar até o último minuto, porque ele veio como o pai dele. Então, a espiritualidade coloca que nunca devemos desistir, porque a gente vê, às vezes, depoimentos de muitos pais. Eu não sei mais o que fazer, eu não posso fazer mais nada, eu já internei várias vezes e não adiantou. Vamos continuar até o fim. O exemplo que os pais dão através de suas atitudes é muito importante. Que bonitinho, né? O pai virando uma garrafinha de cerveja e o neném na mamadeira. Ótimo exemplo, né? Hoje o neném vira mamadeira, só que o exemplo amanhã vai fazer com que ele vire a cerveja também. Então, muito cuidado também com os locais que a gente leva a nossa família, com o meio que a gente coloca a nossa família, né? Onde a gente vai, será que todos os lugares que nós vamos é ideal aos nossos filhos, às nossas esposas ou maridos? Será que estamos espiritualmente equilibrados para estarmos em qualquer ambiente? Isso também é importante. E nunca se esqueçam, porque as crianças, elas vão crescendo de acordo com os exemplos que elas vão vivenciando. Isso é no dia a dia. Ensinar nossos filhos a lidarem com problemas e dificuldades, ensinar nossos filhos a lidarem com problemas e dificuldades. As dificuldades moldam o espírito. Às vezes a gente entra numa questão de superproteção. A superproteção, ela também atrapalha, porque em algum momento a criança vai sair, ele vai se tornar um jovem, ele vai se tornar um adulto. E quando a gente superprotege, a gente não permite que ele sinta medo, a gente não permite que ele sinta dor, né? E aí depois, quando vai para o mundo, ele vai sentir isso, só que ele não vai saber lidar com isso. E se ele entrar num meio desconhecido e oferecer, será aceito. Quando a gente fala das dificuldades moldam o espírito, foi aquilo que eu falei. Entra na formação dele, né? O dizer não é importante. É não, é não. Você sabe por que você está dizendo não. Por que o não é importante? Né? Tem gente e tem crianças, né, que, mas por que não? Mas por que eu não posso ir? Mas por que tem lá que eu não posso ir? Mas por que os meus amigos vão e eu não
permite, a gente vai ver lá na frente uma pessoa que tudo foi permitido porque os pais confiavam muito e o fim que levou. Né? Então, dizer não é importante e a gente não pode se deixar vencer pela persistência, até porque as nossas crianças são adultos, são velhos espíritos e eles sabem lidar com os confrontos muito mais do que nós. Essa inteligência avançada, principalmente a tecnológica, né? A gente compra um celular, vai ler o manual, aí ele já botou o nome na agenda, número de contato, já ligou o WhatsApp, já vejo tudo. Essa inteligência avançada, né? A criança hoje nem, poxa, nasce, nem fica mais de olho fechado no quarto escuro. Não, não precisa. O espírito dela já passou por isso, já está maduro. Né? Tem crianças que a gente percebe o comportamento e a gente fala mesmo, meu Deus, eu sou adulto e criatura, olha o vocabulário que usa, olha como fala, o que quer discutir, você lança o assunto e na hora sabe questionar por que eles são assim, eles estão assim. Nós não temos mais crianças, mais espíritos novos reencarnando, são mais espertos do que a gente imagina. Se a droga é um anestésico para as dores, um refúgio dos problemas, precisamos ensinar nossos filhos que problemas existem e precisam ser enfrentados. Sempre. Os problemas existem no dia a dia, mas eles precisam ser enfrentados. E logo, essa história de deixar para amanhã causa ansiedade, causa preocupação. Então, tem que resolver? Vamos resolver. Como é que o dever de casa está difícil, vou deixar para fazer no final de semana. Não, vamos fazer agora. Vamos resolver logo. Vamos acabar com esse problema, já que você está tendo uma trave nisso. Vamos resolver logo, vamos acabar com isso. Caso contrário, estaremos automaticamente conduzidos a buscar soluções de fuga para as suas dores. As soluções são as drogas, né? Vou solucionar minhas tristezas, minhas angústias, minhas imperfeições. Pô, estou com um problema sério, não quero ter, vou usar droga para esquecê-lo. Disciplina com amor é fundamental para o espírito. São o caminho. Não tem o que mais questionar, né? Nós falamos sobre isso, saber manter o sim e o não. O sim na hora certa, o não na hora certa, é necessário, sempre. Disciplina inclui firmeza nas decisões tomadas, diálogo e muito amor. Quando a gente diz o não, o jovem pode até não entender, mas a gente está dizendo aquele não com amor. Por que a gente está dizendo não com amor? Porque quando a gente diz o não, é para evitar um problema, um perigo. Se a gente está querendo evitar, a gente está amando. A gente não quer que ele sofra. A gente não quer que ele traga para ele uma consequência pior. Então a gente está dizendo não com amor. A gente está preocupado. Tá? Nunca se esqueça disso. Diálogo, sempre. Hoje nós temos pais muito preocupados, né? Não sei se vocês vivenciam isso. Porque a vida impõe isso. Se a gente parar para analisar, antigamente, os homens sustentavam os lares sozinhos, né? A maioria. As mulheres não precisavam trabalhar. E aí as crianças, elas tinham mais atenção. Hoje, pais e mães têm que trabalhar para sustentar o estudo, a vestimenta, o aluguel, o alimento, os planos de saúde, né? E aí o que acontece? Quando o pai e a mãe chegam em casa, estão cansados da batalha. E aí a criança pede uma atenção e às vezes, sem perceber, a gente não dá. Diz, vai, filho, joga um pouquinho no teu quarto. Filho, ai, vê um pouquinho de televisão. Tá passando aquele programa que tu gosta. Que a gente quer relaxar, a gente quer descansar. Mas isso a gente faz, não é por mal. A gente precisa descansar. A vida está nos impondo isso, que a gente trabalhe cada vez mais, né?
E a gente se ocupa cada vez mais. Só que quando a gente faz isso, menos atenção a gente dá à nossa família. E às vezes o filho fala, a filha fala, jogar quebra-cabeça comigo? Ai, tem que ser agora. Evangelho no lar. Estimular, praticar e educar o lado espiritual desde cedo. Isso é importante. Tá? Principalmente nós que adotamos a doutrina espírita, é importante que a gente coloque nas nossas crianças, nos nossos jovens, que eles também precisam entender o que é a espiritualidade. Então, desde cedo, vivenciando, né, o Evangelho no lar, vivenciando os pais participarem das reuniões da casa espírita, e aí eles vão crescendo nesse ritmo, né? Daqui a pouco eu entro no banheiro, ele fala assim, quero ir não, dá um sono. Fala, não, meu filho, você dorme lá, não tem problema. Pode dormir, não tem problema não. Vai e dorme. Né? Mas enquanto estiver embaixo desse nosso domínio, vai vir. É importante. E às vezes a gente recebe os livros do Clube do Livro e aí ele se interessa. Né? Pô, isso aqui deve ser legal, ele gosta muito de ler. Né? E aí isso aqui deve ser legal, isso aqui também. Aí começa a perguntar por quê? Porque nós também estimulamos isso. Ele vê eu preparando um trabalho para trazer para a casa espírita. Ele vê o pai pegando o Evangelho e preparando para vir. Ele vê o pai lendo muito, a mãe lendo muito. Ele vivencia isso. E é importante. Né? No iníciozinho a gente comprava livros para a idade dele. Né? Até quando ele era da evangelização, pequenininho, né, Cissa? E aí eram os sábados, mais livros infantis. Então, desde cedo eu comprava os livros infantis e hoje ele tem essas curiosidades, que às vezes nos pega pelo pé, fazendo perguntas sobre o espiritismo. Pega pelo pé. A criança que vai crescendo dentro da doutrina, cada pergunta, é igual a criança quando começa a estudar na escola, reprodução sexual. E vocês vão ver, é cada pergunta quente. Né? E a gente fica assim, meu Deus, o que eu respondo agora? O que eu digo? Né? Mas é assim, isso é bom, porque você está perguntando é porque tem interesse, é porque quer saber. Então é o momento da gente explicar, é o momento da gente esclarecer, é o momento de colocar claro a vida. É assim. A sociedade nos impõe valores, escalas de poder, uma competição desenfreada com os quais devemos conviver, e se não soubermos lidar com toda essa pressão, podemos nos frustrar e nos levar à busca de mecanismos de compensação. Tá aí a nossa vida diária, né? As escalas de poder, né? Essa questão também da saber lidar com nós vemos muito isso no meio artístico, né? O poder, lidar com a fama, né? Lidar com o público. Pessoas sabem lidar muito bem com isso. Outros vão pelo caminho errado, né? Seguem a trajetória imperfeita. Drogas, sexo, comida, jogos, tudo isso leva a vício. Como lidar com o problema? Drogas. Primeiro, encararmos que o alcoolismo e a adição são doenças conhecidas pela OMS. É uma predisposição orgânica e existe uma porcentagem da população que, se começar a beber ou usar drogas, irá desenvolver o alcoolismo ou o uso compulsivo da droga. Aí não tem o que discutir. Devemos lembrar que nós somos espíritos que encarnamos, desencarnamos, e nós temos também um compromisso. E nós temos, quando a gente começa a perceber que está tendo um certo vício que quem tem o vício não vê como vício, né? Então, o que está acontecendo?
todos não sabem explicar isso ainda. Mas o Espiritismo, através da crença reencarnacionista, explica. Essa questão dos médicos que ainda não sabem, muitos já sabem, né, gente? Que beleza aí que nós já estamos tendo a questão da ciência, da medicina, né? Aceitando, comprovando a questão da cura, do passe, né? A família precisa ajudar, sempre. Quando a gente fala família, a gente não fala só de pai e mãe, não. A gente fala de todos. Tio, tia, avó, avô. Todo mundo que tem condições para ajudar, né? Todos que podem, de alguma maneira, com conselhos, né? Com orientações, com amigos, de repente, não sei falar sobre o assunto não, mas eu tenho um amigo que é fera nesse assunto, principalmente com jovens, vou pedir para conversar com ele. Então, de alguma maneira, a gente tem sempre como estar ajudando, tem sempre como chegar a alguém que possa ajudar de alguma maneira. Estamos aqui na Terra para resgatarmos erros do passado, mas principalmente para aprendermos a amar verdadeiramente, e cada um de nós tem exatamente as dificuldades necessárias para aprenderem a desenvolver esse amor. Falamos aí, dos erros do passado. Nós não temos que nos preocupar com os erros. Nós temos que preocupar em estar acertando, né? Evoluindo. A gente não tem que se preocupar no que já erramos, até nessa vida mesmo. Quando eu era mais jovem, fiz algumas besteirinhas. Mas não tem problema não, porque agora no Espiritismo eu aprendi que eu posso melhorar. Então vamos embora. Né? Vamos embora. Se eu estou aqui aprendendo, vamos seguir. Não vou parar para me preocupar com aquilo. Já me arrependi verdadeiramente, né? Que não adianta também ser só da boca para fora, e vamos seguir. Tratamento para a dependência é amor incondicional. O amor que plantarmos, com certeza, em algum momento irá germinar em seus corações. Voltando, tratamento para a dependência é amor incondicional. Essa semana eu ouvi uma colega falando assim, você acredita que o menino roubou isso? O policial foi na casa da mãe. Você acredita que a mãe escondeu o menino falando que não sabia onde estava? Não sei se eu faria diferente. Eu sou mãe. Será que a gente faria diferente? Né? É complicado, é difícil, embora a gente saiba, errou. E a gente está sempre, não errou, mas vou ajudar. Vai ser dessa, vou fazer de tudo. Vou até o fim do poço, mas o que eu puder, o que estiver em minhas mãos, eu vou fazer. E aí a gente luta nessa, né? Não aceitar não resolve, só piora. A gente, infelizmente, também vê muitos pais, muitos responsáveis fazerem isso. Olha só, quer saber? É isso que você quer? Segue o seu caminho. Não tem mais nada disso. Não aceito e pronto. E aí? Resolveu? Ajudou? Pelo contrário, entregou. É daí para pior. Nos desesperamos, pois queremos de qualquer forma solucionar o vício daqueles que amamos e, por fim, esquecemos de amá-los verdadeiramente. É isso que a gente quer, é ajudar a tirar o vício, né? Ajudar que ele se recupere, que ele saia desse buraco. Essa aceitação não significa a cumplicidade do vício, mas sim continuar amando e estendendo a mão, sempre que solicitado. A questão da aceitação, quando a gente fala não aceitar, pronto, entregou, a questão da aceitação é aceitação para ajudar. É aceitação para estar sempre ao lado. Está sempre ao lado, então é porque tu concorda, tu acha que está tudo bem. Não está tudo bem, eu estou ao lado para ajudar. Por isso que eu não concordo. Não concordo, não aprovo, não gostaria que fosse assim, mas eu vou estar ao lado. Eu vou estar ao lado porque precisa de alguém dizendo não faça, não vá. A família deve ajudar sempre, amar incondicionalmente e sem limite. Utilizar a dor como degrau evolutivo. Se voltar para a fé, perseverança e aceitação. Sempre tentando outra vez, né? E aí, nós temos um antes e depois de algumas pessoas que
que eu coloquei assim, que são mais conhecidos por nós, né, para a gente ter uma ideia, quando tem um jogo muito grande que diz que é fato. Droga é droga, tanto que o nome diz, é uma droga e destrói. Vocês sabem quem é? Quem lembra? Né? Quem era na época? Maguita da Xuxa, Luciana Vendramini. Lembram? Lembram? Eu não sabia o que tinha acontecido com ela. Vocês sabem o que aconteceu com ela? Eu não sabia mesmo. Eu ainda fazendo o trabalho, eu falei para o Luiz, eu não sabia o que tinha acontecido com ela. Porque outros a gente vê muito na mídia, né? Aparece logo naqueles programas que fazem questão de mostrar. Linda, né, gente? Luciana Vendramini, ela foi até esposa, namorou, desculpa, não sei, Paulo Ricardo, né? Luciana Vendramini caiu nas drogas. Luciana Vendramini morreu com 17 anos. Num depoimento muito chocante, Luciana Vendramini colocou que eles eram do Sul, a família era do Sul. Com 13 anos ela fez o teste para a Paquita, e aí ela passou, né? Enquanto trabalhava e tudo, ficando conhecida, né? Muitos se aproximaram. Os pais, foi aquele caso que eu falei anteriormente, confiavam nela, né? Uma modelo bonita, né? Estava na mídia, sempre com a beleza, querendo mostrar a beleza, então os pais não queriam imaginar que pudesse entrar no caminho errado. E aí ela colocou que começou a sair com os amigos e numa festa, num show, num festival de chopes, ela começou a beber chopp. Mas aí ela colocou que ela começou a beber chopp, cervejas fora de casa. Mas os pais tinham um licor de amarula em casa. E eles não sabiam, mas de vez em quando ela bebeu um pouquinho, que ela gostou. E aí ela foi. E aí ela começou a experimentar outros tipos de droga, nessas saídas com os amigos. E ela disse que os amigos mesmos começaram a se afastar. Os pais dos amigos mesmos não queriam mais que eles andassem com ela. E ela fala que os pais dela estiveram sempre ao lado dela, que ela os amava, porque eles nunca a abandonaram. Ela foi internada 3 vezes e eles ali ao lado dela. E aí ela começou a pegar as coisas dentro de casa para vender, para poder comprar droga, porque foi ficando cada vez. Olha como que começou, a bebida, né? Que às vezes a gente pensa, os meninos são um copo de cerveja, olha. E aí ela começou a tirar as coisas dentro de casa para vender. E aí não tinha mais nada, porque ela também levou os pais à falência, sendo que era uma classe média alta. E ela continuava querendo droga. Ela tinha nojo, não pensava em vender o corpo. Mas o vício era mais forte, ela precisava vender o corpo. Então ela começou a vender o corpo para se drogar. E aí ela caiu literalmente nas drogas. Ela morreu com AIDS. E ela diz que não sabe se foi por pico ou por a questão das relações sexuais, porque ela vendia o corpo para consumir droga. Né? Eu não sabia que a Luciana Vendramini tinha entrado na droga tão intensamente. Eu não sabia que ela tinha. Morreu com 17 anos e ela deixa, nesse depoimento, ela deixa uma carta para os jovens. Eu conheço pais E essa que foto? começaram a questão da bebida. Vamos dar sem álcool. Vamos dar sem álcool. Foi muito sério. Essas coisas de começar sem álcool. E chegou lá no caos também. Exatamente. Eu particularmente não gosto. Às vezes tem gente que tem costume de estar bebendo e molhar chupetinho. Vocês já viram isso? Ainda bem. Meu Deus.
triste e só vai ampliando. Né? Eu tava, nessa semana que eu vi, pela manhã, ele estava mostrando até que os moradores não estão mais saindo de casa com medo, porque estão roubando até o chinelo do pé para vender. Então, os moradores estão prisioneiros dentro de suas próprias casas. Está impossível sair. E ali, cada vez, crescendo mais. Como é a vida? Aí é que tá. Usou droga, desencarnou. Vamos lá. Como que fica do outro lado? Verá que seu perispírito, a matriz do seu corpo físico, está depauperado, destrambelhado, cheirando mal, repleto de náuseas e mazelas, frio, fome, dor. Desgraçadamente terá consciência desses tormentos de maneira plena e permanente. Não dorme, não desmaia. Fica vagando por regiões cinzentas, sem água, sem sol. Contudo, a caridade de Deus, permanentemente amparando seus filhos, também ali se manifesta, todos os instantes. Bastará um único pensamento sincero, voltado ao arrependimento, e esse sofredor, no mesmo instante, receberá a ajuda do plano maior, onde operam os prepostos de Jesus. Né? E aí a gente fica imaginando como fica do outro lado. Só porque, enquanto está encarnado, usa droga e dorme. Né? Acorda, usa de novo, mas dorme. Né? Tira um período bom de sono, né? Onde esquece as dores, os tormentos, dorme, ele relaxa. Só que lá não. Ele não sente frio, fome, ele não desmaia, ele não dorme e é o tempo todo continuando a vivenciar aquele sofrimento intensamente. No local assim, né? Na lama, onde fede, onde não tem o sol, estupidamente úmido. Que tristeza. Pensar que morreu, acabou e nada. As principais recomendações de Divaldo Franco para os jovens são essas. A pretexto de comemorações, festas, não se comprometa com o vício. Apenas um pouquinho pode ser uma picada de veneno letal que mesmo em pequenas doses pode ser fatal. Né? A vou dar só uma picadinha para experimentar esse drink. Se nunca bebeu, faça a primeira vez. Olha a predisposição. Se existe, aí já era. O pouquinho vai levar. Se está feliz, fique feliz lúcido. Né? Ninguém precisa usar droga para ser feliz. Aliás, eles nunca são felizes com a droga. Exatamente. Se está sofrendo, enfrente a dor. Absteme forte. Vamos enfrentar. Principalmente quando tem a família ao lado. Né? Tenho um amparo dos meus pais, vamos enfrentar o sofrimento. Para qualquer situação, recorra à prece. Aí a importância de estarmos criando esses jovens num lar, né? Onde a espiritualidade, onde os ensinamentos espíritas estão sempre presentes. Porque aí ele vai aprender, né? Que sofreu, vamos orar. Vamos fazer uma oração para acalmar? Ai, tive um pesadelo, mãe. Vamos fazer uma oração? Fazer uma oração que vai passar, você vai dormir, tudo vai se tranquilizar? Né? Tem uma ação. E foi mal. Olha, peraí. Tá fugindo. Tem muita gente por aí, brincando com as drogas, se arriscando pelo mundo, deixando de viver. Dizem que ser igual é fazer o que todo mundo faz, se viver é assim, prefiro ser diferente. Ser diferente é curtir a vida com muita alegria, mas sendo diferente.
um forte lá no fundo. Seja diferente, seja diferente, seja diferente, drogas não. Seja diferente, seja diferente, seja diferente, drogas não. Vou andar na estrada, eu sei que vai ser dura caminhada e transformar toda essa crença mudando o mundo, fazendo a diferença. Seja diferente, seja diferente, seja diferente, drogas não. Seja diferente, seja diferente, seja diferente, drogas não. Oh, be different, be different, be different, no drugs. Oh, be different, be different, be different, no drugs. Gente, obrigada pela atenção de vocês, pela paciência. E aqui a gente encerra a nossa palestra sobre drogas, né? Que a gente possa ter esclarecido aí um pouquinho